Olá, trader. Olá, investidor. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a operação Carry Trade. É uma operação muito comum no mercado, muito importante no mercado financeiro, uma operação que envolve fluxo financeiro de um país para o outro em busca de maiores rendimentos. Quem trabalha com Forex, se eu tivesse que dar uma aula macro, seria sobre o Carry Trade. Quem também aí está trabalhando com DI, né? O dólar contra o real não deixa de ser o Forex, no sentido de que é câmbio, e o DI, que é juros, também tem tudo a ver. Até nas contas macros de balança de pagamentos, essa operação tem influência. Então, é realmente um assunto aqui bem importante, tá? E não é muito complicado de entender. A gente, como pessoa física, muito difícil fazer, porque requer custos baixos, agilidade. Tá? É uma operação aí, basicamente de grandes investidores, bancos. Então, vamos conhecer o carry trade, porque é fundamental aí, principalmente para a galera do Forex. Tá? Então, o que é o carry trade? Como eu disse, é uma operação em que o investidor, tá, os bancos, eles vão buscar maiores rendimentos na renda fixa, tá? E uma operação também alavancada. De que forma? O investidor ele vai estar buscando dinheiro emprestado, então é uma operação alavancada, dinheiro emprestado em um país, eu vou botar em uma moeda, e ele, para isso, ele vai o quê? Ter um custo de juros, um custo de carregamento dessa posição, carry, carregar, tá? Então, ele vai estar emprestado, ele vai ter que pagar juros nesse empréstimo. Esse vai ser o custo dele. Bom, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vamos imaginar que ele pegou US$ 100.000. Na verdade, os montantes são bem maiores, tá? Aqui a gente está botando 100 mil só para trabalhar com um número menor e que seja de fácil entendimento. Né? Se botar um número muito grande, acaba confundindo. Então, ele foi lá, pegou em dólar, vamos dizer isso, lá nos Estados Unidos. Aí já faço uma intervenção. Geralmente, a moeda que vai ser usada, principalmente, não somente, mas principalmente, é o iene, porque os juros lá é bem mais baixo. Mas lá nos Estados Unidos, tem que considerar aqui uma taxa, se não me engano, o Fed Funds está 5,25, 5,50. Mas que seja essa, tá? Então, pegou emprestado, vai fazer o quê com esse dinheiro? Ele vai aplicar. Aplicar, que é a palavra certa para quando a gente vai comprar um título, que a gente comumente fala de investir, né? Mas certo a gente falar aplicar. Investir seria comprar uma fábrica, investir numa empresa, fazer seus investimentos, né? O Brasil está investindo em energia renovável, né? Aplicação do dinheiro é a palavra certa, tá? Então, vai aplicar em um país, e a gente vai considerar Brasil, para ganhar os nossos juros brasileiros aqui, tá? Aplicar em outro país e paga, né, ou cuja taxa de juros é maior.
com taxa de juros maior, tá? A gente já viu o seguinte, que vai ter que converter. Peguei dólares, vamos pensar então aqui que é Brasil, e ele vai aplicar. Aí ele faz o quê? Vai num título brasileiro, por exemplo, um título pré, ele, ou um bonds, tá, brasileiro, título pré aqui, e está pagando perto, um pouco mais de 10%. A rentabilidade das LTNs chega a 9, pontos percentuais. Vamos dizer que é 10%, tá? Para ficar aqui bem fácil. Então, ele vai aplicar esses US$ 100.000, só que ele não vai aplicar em dólar, ok? Vai pegar esses US$ 10, ele vai converter em reais, porque ele agora está no Brasil, ele internou a grana, vai pegar esse real e vai comprar um título, por exemplo, um título um valor lá X que vai estar pagando 10%. Então, olha só, ele deve lá nos Estados Unidos pagando 5,25. Aplicou no Brasil a 10%. Vai ganhar o quê? O ganho dele é essa diferença. Menos, tá, os custos do imposto, tá? Então, menos os custos. Basicamente é isso o carry trade, tá? A ideia básica é essa aqui. Em algum momento, ele faz um câmbio. Câmbio é exchange, né? Em inglês. Então, ó, ele vai pegar esse dólar, vai converter para real. O real está, vamos botar que seja 5 câmbio, tá em vermelho, porque é importante esse valor do câmbio, tá? Então, câmbio, ele vai fazer o câmbio, que em inglês é o exchange, e vamos dizer que esteja o dólar real, a cotação, R$ 5. Então, ele vai ter R$ 500.000. Vai pegar esses R$ 500.000, agora em real, e vai ter R$ 500.000, vai aplicar no título que paga 10%, no final do período ele tem 550.000. Só que ele tem que pagar lá nos Estados Unidos em dólar. Fez a operação, vai fazer o caminho contrário agora. Vai converter de real para dólar e mandar pagar o dinheiro que ele tomou emprestado. Então, ele pega o dinheiro a juros barato, aplica juros melhores, paga lá os custos, fica com a diferença, manda o dinheiro de volta. No meio do caminho, o que a gente tem? O câmbio, que é um risco, tá? Então, tem sempre aqui o risco cambial. Não só esse risco, ok? Mas tem aqui o risco cambial. Fazer o câmbio é exchange, e agora eu vou botar
com outra corzinha. Então, X. E, gente. Só que é internacional, né? É um câmbio de quê? De moedas foreign. O que é o foreign? É estrangeiro, em inglês. Tá? Juntando essas duas palavrinhas, ó, pedacinho de uma, pedacinho de outra, o que que a gente tem? O Forex. Viram como o carry trade tem tudo a ver com o Forex? Essas diferenças de taxa, essas diferenças de taxa que você está tomando emprestado, juros de um país, os juros de outro país e o câmbio vão ser fundamentais para operar Forex. Desde que eu estou acompanhando o Forex, os maiores movimentos advêm das taxas de juros, né? E, claro, o câmbio é o Forex, né? É a cotação cambial, mas da diferença aí de taxa de juros. E o que pode estar afetando essa taxa de juros? Inflação mais alta, risco político, risco cambial, inflação, um país superaquecido, uma crise, uma recessão, isso tudo, o país está em recessão, vai baixar juros, vai baixar esse rendimento aqui, que paga 10, ó, vai baixar esse 10. Por exemplo, o Brasil tem que baixar a taxa porque está tendo uma recessão. Foi para 7. Só que os Estados Unidos não baixou. Essa operação já vai dar menos. O que eu faço? Vende real, vende real. Dólar sobe. Tá? Aí, nesse caso, ó, até o DI estaria vindo para baixo, eu vou mostrar um gráfico desse para vocês, e o dólar para cima, que é a relação inversa do que o pessoal está acostumado a falar e mostrar. Então, basicamente, o carry trade é isso. Ele é feito, então, vamos aqui para o nosso modelinho, em ien, principalmente. Vai lá, porque a taxa no Japão está zero agora, isso porque estava negativa, subiu tem 2 dias, né? 2 dias em relação à data que eu estou gravando agora. Então, zero. Tomo dinheiro emprestado. E agora eu vou criar um balancete aqui, já já. Pego esses ienes, troco pelo país que eu vou aplicar e vou lá e posso comprar, por exemplo, bons australianos, títulos, né? Bonds são títulos, tá? Com rendimentos mais altos. Em títulos soberanos de 10 anos. Bônus australianos, mexicanos, americanos. Sim, americanos também. A taxa no Japão não está zero? Tá. Os Estados Unidos deve até cair em alguns meses, poucos meses. Está lá, 5,25. Na verdade, os títulos americanos de 10 anos está 4,28. Pronto, está aqui. Tá? Se comprar títulos americanos, o Fed Funds está 5,25, 5,5 nesse intervalo, mas se comprar um 10 anos. Aí vai ter o título australiano, se não me engano, está 4,04. Eu botei uma tabelinha. O mexicano
Já a gente vê aqui o valor. Agora, tem diferença? Tem. Vamos dizer, o Brasil 10, tá? Vamos dizer que o México está com 8. Ah, no México eu ganho mais. Só que, claro, tem mais risco. Tem risco maior no México, né? Posso comprar um da Polônia? Pode. O cara vai ver quanto está pagando Polônia. A Polônia, enfim, vai comparar se vale a pena ou não. De repente, a Austrália, que é um país certinho, né, desenvolvido, vai ter um risco, eu vou ganhar menos, né, do que no México, mas beleza. Então, o cara escolhe ali qual tipo de risco que ele quer. Se ele acha que o país está pior, ele vai sair, vai em outro, ou ele vai aplicar em outro, ele vai deixar de aplicar lá, né? Ele tem essas escolhas. Os investidores olham muito assim, por exemplo, vou comprar leste europeu, fica na moda, leste europeu, América Latina. Aí vem muito Brasil e México, tá? Uma outra coisa, a gente vê muito que os japoneses compram dívida americana. Eles são grandes carregadores de títulos soberanos americanos. A poupança japonesa está muito aqui, tá? E o que que acontece? Por quê? O cara vai ganhar zero ou vai aplicar no 4,28 em dólar? Tem um risco câmbio, tá? No momento, o iene está depreciando, ou seja, o cara está até ganhando, porque na hora que foi voltar esse dinheiro, ele está até tendo o quê? Mais ienes. Está ganhando das duas pontas. Está ganhando nos juros, tá? Então, o ien, vou botar já, Japanese yen, ele depreciou, então, na volta da operação, vai ganhar juros, os juros maiores, mais o ganho cambial. Poxa, mas quem fez na Turquia se deu mal, né? Porque lá depreciou a moeda. Se deu mal. Então, tem esse risco do câmbio, tá? Esse aí, então, é o carry trade. Aí, na volta da operação, vai pegar o ganho, vai fazer o câmbio, faz o câmbio da moeda do país onde aplicou o dinheiro pelo iene. Pega o iene, tem o risco de câmbio, que pode ocorrer, entre outros motivos, um descontrole fiscal no país, por isso que os caras olham muito. Ah, o Brasil está tendo descontrole fiscal. Por que que olha? Porque pode desvalorizar o câmbio, né? Então, quando desvaloriza o câmbio, na volta da operação, voltam menos dólares, voltam menos ienes. Então, é fundamental estar olhando. E aonde que eles fazem o hedge para isso? Eles podem fazer no DI longo. Então, sempre que tiver assim, problema de risco país e no dólar faz hedge também, né? Que é no câmbio, no próprio câmbio. Vamos lembrar que o cara está aplicado em renda fixa. E o DI são os juros futuros, serve de hedge para isso. Então, o hedge entra aqui, tá? No dólar, tá? E nos juros futuros, que é onde o cara está aplicado. A gente viu em outro vídeo, quando falamos da curva de juros, que se o preço, vou botar na mesma cor que a gente botou no vídeo, comprei o título público, esse é o preço.
vai ser a saída de caixa. Tá? Considerar que a gente pagou 100 nesse preço. 90, a saída financeira. Mas aqui é o preço, tá? 90. O preço é positivo. Lá na frente, esse título vai pagar 110. Vai valer 110, vai ser o preço dele. Não estou falando de taxa, não estou falando de saída financeira, mas preço. Se eu comprei nesse momento, o principal vai ser essa região. E aquela parte de cima vai ser o rendimento de juros. E aqui eu ganho com juros. Bom, o mercado estressou. Passou um tempo, esse mercado estressou. Esse preço caiu. E não quero Brasil, digamos, vou vender. Esse preço veio para 80. Aí, se o cara resolve sair da operação, ele perdeu dinheiro, né? Ele vai ganhar aquele rendimento que eu expliquei lá, dos 10%, se ele carregar até o final, se ele sair antes. Então, ele corre esse risco. Por isso, esse é o risco dos juros. Se os juros eram esses, agora passaram a ser maiores, né? Quem entrou com juros e os juros subiram, depois, no pré, está perdendo dinheiro, porque se o juros sobe, o preço do ativo, do título cai. Quando ele for vender, ele tem prejuízo. Então, tem aqui hedge no DI. E na hora do exchange, né, risco de câmbio, pode fazer hedge no dólar. Tá? Então, faz o câmbio, ó, exchange, e aí veio o Forex de novo falando, o investidor vai pegar isso e vai mandar pagar a sua dívida em IEM. Se a gente for botar um balancete, ele vai ficar passivo em IEM quando ele toma dinheiro, né? Mas, ó, passivo na moeda que ele pegou emprestado, agora a gente já está falando em IEM, e aqui é o ativo. Nosso primeiro exemplo foi no dólar, para ficar mais claro, é a moeda muito usada no mercado, né, no dia a dia, é o IEM, porque são juros bem baixos. Ele vai ficar passivo aqui no empréstimo em IEM e vai ficar aqui comprado, ele vai ativado, aplicado em títulos, pagando um juros maior do que o empréstimo. É o spread, né, bancário, né? O banco, na verdade, se a gente for pensar, é mais ou menos isso. Ele pega dinheiro, capta a poupança e empresta, fica ativado no cartão de crédito, né? Ele toma dinheiro e dá dinheiro. Então, ele toma dinheiro lá no Japão, esse é o palavreado do mercado, tá? Tomar, fica tomado e fica aplicado. Quando eu estou tomado, eu estou no passivo. É a minha dívida lá, tá? E quando eu aplico, estou aplicado. Na verdade, é assim, é, né? Quando o cara está pós, a gente costuma dizer que ele está tomado, quando está pré-aplicado, mas aqui para a gente está tomado e aplicado, sei lá, Brasil, México, Estados Unidos, Austrália, beleza? Então, aqui é nossa operaçãozinha, tá, de exchange, nossa operação de carry trade. Bom, como a gente pode ver, o diferencial de juros para essa operação é fundamental. Fundamental.
Então, sempre que a Inglaterra subiu os juros, o Ien não, o Japão não, pumba, o, a Libra sobe em relação a Ien, né? Então, esse diferencial tem tudo a ver com o Forex. É isso que eu acredito principalmente que o trader tem que olhar na parte macro. Agora, claro, o que que faz esse diferencial? Inflação, risco político, tá? Risco fiscal. Aí essas notícias, como é que foi o CPI do Canadá? Se ele for alto, o que que significa? Então, vamos dizer que ele foi alto. No primeiro momento, pelo menos, opa, isso se é alto, então é mais juros. Se é mais juros, eu vou querer tomar, digamos, aplicar em Canadá. Ok, vou aplicar em Canadá. Para eu aplicar em Canadá, eu não tenho que trocar a moeda que eu peguei emprestado para comprar dólar canadense? Tenho. Então, se eu tenho, vamos lá, mais interesse em comprar dólar canadense para aplicar, tá? Então, é isso aqui, ó. Em mais interesse em comprar dólar canadense para aplicar em juros por lá, tá? Então, lei da oferta e da moeda. Você tem uma demanda e uma oferta. Você aumentou a demanda, você aumenta o preço. O preço era esse, passou para cá. Oferta e demanda, simplesinho. Então, se tem mais compra, sobe o câmbio. O dólar canadense se valoriza. Sobe o câmbio, porque o câmbio é a troca, né? E claro, se a gente tem CAD sobre o dólar, vai importar Canadá, mas vai importar Estados Unidos também, tá? Por isso que eu falo, no primeiro momento, pode ser que o CAD suba, mas a gente teve, estou pegando esse exemplo, porque ontem a gente teve uma inflação, dados mais fortes para o dólar canadense, só que hoje é o Fed, então vai depender também dos Estados Unidos, tá? Beleza. Então, eu coloquei uma ilustração, tá? Do compras japonesas de dívida estrangeira, títulos públicos, pode ser privado, tá? Inclusive, esse carry trade, se o cara quiser mais risco, ele pode pegar esse dinheiro e comprar títulos de uma empresa. Tá? Ele está alavancado em ien, tomou dinheiro, é uma operação alavancada. Não comprou um título soberano, ele vai estar comprando o título de empresa. Beleza. Tá? Só que o mais normal, mais conhecido é o título soberano. Então, olha lá o que a gente falou. Por que que, assim, um dos motivos principais que o setor privado japonês compra dívida internacional, e a gente vê aqui como a acumulação do setor privado, não os bank sector, são um setor que não está ligado a banco. Investimento em dívida estrangeira. Olha lá. Exatamente porque ganha mais juros, tá? E aqui dos bancos japoneses.
Recentemente, esse movimento está diminuindo, a gente está tendo uma diminuição no fluxo, tá? Aqui, ó, a partir de 2021, mas o assunto vai fugir um pouco da nossa aula, né? Tem a ver, mas aí a gente acaba dando uma volta muito grande, tá? Então, a gente vê aqui que tem essa operação. Aí aqui mais um detalhe, tá? A gente viu que o iene, e vamos botar o Japanese yen, é uma moeda muito usada para isso. Então, é uma moeda de alavancagem para as operações de carry, para carry, tá? Vou botar aqui. De alavancagem de carry. Então, o que que ocorre? Se o mundo está mais arriscado, eu vou me desalavancar. Então, risco, risco no mundo, seja lá, o risco da operação dessas operações dar errado, risco no mundo aumentou. Então, por exemplo, a gente estava lá no Brasil, vou vender real. O dólar, às vezes, não, né? Porque o dólar é uma moeda muito segura. Mas vai vender slot polonês, se tiver fazendo operação da peso mexicano, da Polônia, peso mexicano, o dólar australiano. Vão vender essas moedas e comprar ien. Então, o ien se valoriza. Em uma crise, o ien tende a se valorizar, apreciar. Por quê? Reversão dessas operações das operações alavancadas. Estou operando Forex. Pô, acho que está tendo um problema mundial. Ela é uma moeda de segurança, tá? O pessoal vende e vai para ela. Moedas usadas para carry trade são as emergentes, leste europeu, Latinoamérica, moedas de países desenvolvidos, mas que são ligadas a crescimento econômico, Austrália, Nova Zelândia. Bom, então, o investidor vai olhar para os títulos, eu coloquei alguns exemplos de títulos soberanos, quanto pagam. O Inglaterra, Estados Unidos, no momento, o título de 10 anos, tá? 4,28, Reino Unido 4,06, o Japão baixinho lá, né? Só que tá, a taxa bem baixa, Brasil quase 11, a Rússia pagando mais que o Brasil. Isso tem a ver com risco, né? Política também de cada país, política monetária para estimular ou desestimular a economia. Canadá, 3,52. Tomar dinheiro em dólar para aplicar no Canadá, no momento aí, você vê que não vale a pena, né? Geralmente é o Japão, tá? E outra coisa, a gente vê que esse fluxo ele faz com que o dinheiro se movimente no mundo. Vou aproveitar que está aqui. Então, ó, o dinheiro vem daqui para cá, é muito, né? Daqui, então, essas operações. Não é que seja japonês o dinheiro, tá? O banco vai ter, por exemplo, vou fazer melhor. O banco americano pega dinheiro no Japão e aplicou lá no leste europeu, aplicou na Austrália. Aí vai voltar esse dinheiro
vai voltar lá para o Japão, ou tudo. Então, o fluxo financeiro, né? O americano pegou o dólar e aplicou no Brasil. Depois faz câmbio e volta, sempre com risco cambial. Então, o fluxo financeiro no mundo faz tudo rodar. E aí, isso tudo afeta a entrada e a saída de dinheiro nos países. E vamos para uma ponta muito importante, que é o balanço de pagamentos. A gente vai ver no vídeo referente a balanço de pagamentos, tá? Mas o balanço de pagamentos, ele vai mostrar, tá, se entra ou sai divisas estrangeiras no país. Está entrando ou saindo dinheiro no Brasil? E como é que o dinheiro entra ou sai? Por várias vias, tá? Por exemplo, por balança comercial, importação e exportação. Importou mais do que exportou, saiu dinheiro. Exportou mais do que importou, entrou dinheiro. Brasil, por exemplo, tem um saldo positivo na balança comercial. A China também. Japão, já sai dinheiro do Japão via balança comercial. Balanço de serviços. O que é o balanço de serviços? É pagar fretes, pagar seguros, viagens internacionais e outras contas mais. Transferências. Pô, minha família mora nos Estados Unidos, me manda dinheiro, uma transferência. Transferências internacionais, tá? E a gente tem na conta capital, que é onde eu quero chegar para hoje, entrada de dinheiro que pode ocorrer, conta capital, por um investimento direto. O que é um investimento direto? O cara vai investir, vai estar fazendo o quê? Comprando. O chinês comprou uma empresa de hidrelétrica no Brasil, trouxe dinheiro, fez o câmbio lá, né? Geralmente em dólar, comércio internacional em dólar, negociação em dólar, trocou o yuan por dólar, e trocou dólar por real e comprou lá uma empresa brasileira. Ah, o cara vai investir em terras, investimento direto. Agora, a aplicação financeira é comprar, é aplicação de portfólio, comprar ações, entrada e saída de dinheiro da bolsa. Vai estar na aplicação financeira. Comprar e sair. Aplicação de títulos soberanos, por exemplo, do Brasil. É uma aplicação de portfólio. Deu para ver, né, até por esse fluxo, dependendo do risco, das taxas, que a aplicação de portfólio é um capital volátil e oportunista. Oportunista porque ele entra. O Brasil melhorou, as taxas estão boas, entra e sai, entra e sai. É quase que um trader, né? Por isso o nome de carry trade, carry trade. Já o investimento direto, não. O cara compra, vai ficar 30 anos, 20 anos. Agora, esse fluxo de capital louco do mercado financeiro vai estar na aplicação de portfólio. E esse dinheiro é bem volátil, entre e sai, tá? Então, tudo esse risco, fiz uma aplicação na Polônia e olha, está tendo um problema lá político na Polônia, vai dar problema no carry trade, ok? Então, o cara do Forex fica olhando essas coisas. E muita inflação. Coloquei, tá, um texto na hora que eu distribuí que eu estiver distribuindo os slides sobre a crise cambial brasileira, tá? O que podemos aprender com os problemas do passado. Ele basicamente, o que acontecia? O câmbio era fixo. Deixa eu pular logo para o gráfico. O câmbio, ele era fixo. Aqui está o câmbio, tá vendo? E depois uma política de vai desvalorizando aos poucos. O que mexia com o mercado para garantir o dinheiro não sair do Brasil eram as taxas de juros. Olha lá as taxas de juros anuais, 80, 60, 50. Teve um momento, e vai estar no texto, que soltou.
foi em 99, janeiro de 99, não esqueça esse dia, estava operando uma volatilidade absurda, e soltou o câmbio. Olha o que o câmbio dispara. Ó. O câmbio é essa, tá? Esse gráfico aqui, ó, que está escurinho. E a linha são os juros, tá? Mas o controle era só nos juros. Até 1999, o câmbio tinha volatilidade extremamente reduzida, porque ele era tabelado. Mas a taxa de juros era sujeita a enormes saltos. Devido ao câmbio controlado, todo episódio de fuga de capitais causava enorme perda de reservas. Que fuga de capital é essa? É esse fluxo financeiro volátil que eu estou falando. Para combater a fuga de capitais, que acabaria por inviabilizar o regime de câmbio controlado, o BC recorria, entre outras medidas, à elevação acentuada da taxa Selic. E por que ele subia esses juros para controlar? Para não sair dinheiro da balança, da conta capital do balanço de pagamentos. Então, eu dou mais juros, entra mais dinheiro no Brasil e não fica, né? Não fica furado aqui, Brasil, 100 dólares. Porque senão o câmbio explode. Aí teve uma hora que teve que soltar o câmbio, que não estava dando mais para conduzir, né, a economia dessa forma, mas foi eficiente durante um período. Deixei aqui o texto, para o vídeo não ficar longo, não vou ler aqui agora, tá? Mas está aí nos slides. Então, esse é o carry trade, muito importante para o Forex. Espero aí que vocês tenham gostado e comecem a ver o Forex, o nosso DI também, o nosso dólar, e toda essa transação e esse fluxo volátil de capitais de outra forma. Beleza? Até a próxima, outro vídeo.